Apressadinhas. Histórias curtas para quem tem pressa de viver bem. Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Apressa-te a Viver Bem. Eu sou a Thaís, a cabeça pensante e apressada por trás desse projeto que tem como objetivo acelerar o nosso passo na construção de uma vida cada vez mais valiosa. E sabe, faz tão pouco tempo que esse meu projeto começou, não tem nenhum mês, e eu tenho recebido tantas histórias lindas que vocês ouvintes me mandam, de situações que vocês viveram, memórias que são relembradas a cada episódio. E eu fiquei pensando, existe tanto valor em cada uma dessas vivências que vocês compartilham comigo, que eu acho que elas podem ser atalhos. Sabe quando você tem pressa para chegar em um lugar? Ou tá seguindo por um caminho que não conhece e procura sugestões de trajeto para chegar mais rápido no destino que você tem? Então, eu parei e fiquei refletindo. Se o meu objetivo é apressar o passo, o meu e de todos vocês, para alcançar uma vida mais valiosa, nada melhor do que pegar um atalho com quem já passou por esses caminhos e que vive bem. Porque as pegadas dessas pessoas ainda estão frescas no trajeto que elas percorreram. E de alguma maneira, as histórias de vida delas podem nos apontar uma direção. E foi pensando nisso que eu abri um espaço de diálogo lá no meu Instagram para receber as melhores histórias que vocês poderiam compartilhar e transformar elas em um episódio curto. E foi assim que nasceu uma nova categoria de episódio aqui do Apressa-te a Viver Bem, que vai se chamar Apressadinhas. Histórias curtas para quem tem pressa de viver bem. E são histórias de vocês ouvintes que mostram como é possível nós alcançarmos uma existência cada vez mais valiosa. E, gente, eu recebi tantas histórias lindas que eu tenho certeza que elas vão render ótimos episódios. E eu já adianto pra vocês e faço um convite que se você tiver uma história boa, pode me mandar lá no meu Instagram. O link tá aqui na descrição do episódio. Eu fiquei imaginando que talvez realmente esse projeto seria muito legal. Mas eu não imaginava que teria uma pessoa que vai inaugurar esse primeiro episódio que ela não me entregaria apenas uma história, mas ela tem uma generosidade tão grande que ela me entregou, na verdade, um pedaço da sua vida. E talvez um dos pedaços das partes mais bonitas. Então, é com muita honra que apresento para vocês essa história que intitulei como Uma Nova Vida a partir da sua. Essa é uma história sobre pessoas que nos inspiram e nos fazem continuar. Essa foi a frase que inaugurou o relato que eu recebi e que resume muito bem uma nova vida que começou a partir de outra vida. Essa é uma história de família, de dois irmãos e, para ser mais exata, de uma irmã, a Juliana, com o seu irmão. A Ju, que foi quem me contou a história, ela tem um sotaque muito bonito, bem característico do sudoeste do Paraná. Então vocês podem imaginar a história que eu tô contando a partir desse sotaque, que eu acho que vai trazer uma beleza ainda maior daquilo que eu vou contar. E a Ju passou a sua infância com os seus pais e o seu irmão em uma cidade do interior, vivendo em um sítio. Eles tinham uma vida pacata, bem típica de quem mora no interior, e ir para a escola naquela época significava enfrentar uma jornada, que iniciava acordando às 5 horas da manhã para esperar o ônibus passar. Mas para Ju, isso nunca foi um problema, porque ir para a escola era uma realização pessoal dela, maior que qualquer outro obstáculo que dificultava o acesso ao ensino. E a Juliana levou tão a sério esse espaço de aprendizagem que fez dele um compromisso de vida. Sempre estudando, buscando novas graduações e cursos, ela transformou a educação em um pilar que é símbolo da sua jornada. A mudança que ela experimentou a partir da educação foi tão profunda e significativa que ela não quis guardar isso somente para si. Hoje, das várias profissões que ela exerce, ela também é professora e dedica sua vida para inspirar e transformar a vida dos seus alunos, assim como a educação um dia transformou a sua vida. Mas tudo isso começou com 6 anos. Lá foi a Ju para a escola, seguindo os mesmos passos do seu irmão, que era 6 anos mais velho que ela. E quando a gente pensa em irmão, tem algumas experiências que não são únicas. Ter um irmão significa você ser preparado para a sociedade sem precisar sair de casa, aprendendo valores nas coisas mais simples, como dividir um brinquedo ou um doce que os pais compraram no rancho do mês. E até coisas mais sérias, tipo pedir desculpas depois de uma baita briga.
Só quem teve que abraçar um irmão depois de uma briga e ainda ter que dizer que ama, vai entender como é difícil cumprir com aquele pedido que Jesus fez para nós amarmos os nossos inimigos. É aquele famoso ditado, né? Jesus te ama porque não convive com você. Bom, brincadeiras à parte, falando dos nossos irmãos, a Ju e os seus irmãos eram bem típicos, como qualquer outro irmão e irmã. Eles tinham muitas diferenças na idade, no jeito de ser, em algumas ideias. Ao mesmo tempo, eles compartilhavam muitas coisas em comum, como a facilidade no aprendizado, o afeto, a genética e até mesmo o diagnóstico de uma doença que é pouco falada, a síndrome de Tourette, que pode ser definida, de acordo com o Google, como um distúrbio neuropsiquiátrico que se caracteriza por tiques motores, vocais e involuntários. Eu realmente li o que estava escrito no Google para que eu não cometesse nenhum tipo de erro nessa definição. Então, se ter um irmão é aprender a conviver em sociedade de modo forçado, ser um irmão mais novo, ou no caso da Ju e meu também, ser uma irmã mais nova, é ter a oportunidade de ver alguém dentro da tua casa que não tem uma idade tão diferente da sua e ainda assim ter a chance de imaginar naquela pessoa como é que você vai ser daqui a alguns anos. Eu vivi isso sendo uma irmã mais nova e a Ju também viveu isso. E foi assim que os dois foram crescendo. A Ju ali na órbita do irmão mais velho dela, vendo ele ganhar o mundo com seu jeitinho tímido e ao mesmo tempo muito perspicaz. E eu fico pensando que a Ju, como uma grande estudiosa, que ela, por ser mais nova, primeiro viu o irmão indo para a escola. Então eu imagino ela vendo ele se arrumando bem cedinho para ir para a escola, enquanto ela ainda não podia compartilhar daquela rotina matinal tão sagrada que antecedia a ida para a escola. Só que depois de um tempo, chegou a vez da Ju ir para a escola também. Ela já tinha tamanho e idade suficiente para fazer o mesmo percurso que o irmão, andar nas mesmas pegadas que ele vinha deixando pelo caminho. Só que ir para a escola significou deixar as diferenças entre esses dois irmãos ainda mais evidente. Enquanto a Ju era uma criança muito agitada, inquieta, que tinha dificuldades de concentração, o seu irmão era uma criança muito quieta e concentrada. Talvez esse comportamento dele pudesse também ser uma forma de autocontrole, para não mostrar para as outras pessoas o problema que ele vivia com a síndrome de Tourette. E esse comportamento da Juliana acabou rendendo um diálogo rotineiro dos professores com os seus pais. Nas reuniões, os professores sempre diziam: Olha, a Juliana é muito inteligente, mas ela atrapalha muito porque ela fala demais. E anos depois, a Ju veio a receber 2 diagnósticos que ajudaram ela a fechar um quebra-cabeça e entender vários dos comportamentos que ela tinha lá na infância e que acompanharam ela durante toda a vida. Ela descobriu, como eu já mencionei, a síndrome de Tourette e, além disso, descobriu que também tinha TDAH. Mas, enquanto era criança, essas características de comportamento da Ju renderam muitos problemas com os professores. Aos 10 anos, ela se lembra que uma professora brigou com ela de um jeito muito feio e, dentro da sala de aula, lançou sobre ela um suposto destino que essa professora achava que ela iria viver. Simplesmente virou para Juliana e falou: Se você não aprender a ficar quieta, nunca vai ser ninguém na vida e nunca vai ser tão inteligente quanto o seu irmão. E naquele dia, a Juliana voltou para casa desolada, triste com o destino que injustamente a professora queria lhe atribuir. Chegou da escola chorando e foi direto contar para sua família o que tinha acontecido. Embora criança, a Ju se lembra com muita perfeição do diálogo que ela teve com o seu irmão. Ele, depois de escutar o que a irmã tinha passado, olhou para ela com muita amorosidade e disse: Você não será como eu, porque você vai ser melhor. No ano seguinte a esse acontecimento catastrófico na vida da Ju, mais uma vez, a inteligência desse irmão acabou ficando evidente. Ele foi aprovado na Universidade Federal do Paraná e se mudou para a capital para seguir a sua vida de estudos. E em 2002, quando ele cursava o primeiro ano da graduação, ele acabou participando de uma gincana de conhecimentos gerais da universidade e mais uma vez ele comprovou o quanto seu intelecto era realmente diferente. Ele ficou em primeiro lugar nessa gincana. E muito animado com esse feito, ele foi até um orelhão. Lembra que a gente está falando do ano de 2002, quando a gente tinha que ir para a rua, pegar um orelhão, usar um cartão de crédito e ligar para a pessoa que a gente amava. O mundo realmente era outro.
E nessa ligação, ele contou pra Ju da sua vitória, que ganhou aquela gincana em primeiro lugar e disse pra ela. Quando eu for para casa, eu vou levar essa medalha para você. E assim foi finalizada aquela ligação, com a promessa de que no reencontro dos dois, aquele prêmio ia ser repassado para a irmã, como um símbolo de continuidade da história daquele irmão, como um símbolo do seu amor. E uma semana depois daquela ligação, que aguardava e já preparava um reencontro entre aqueles irmãos, acabou vindo a notícia. O irmão da Ju foi atropelado e acabou falecendo. No dia do velório, os pais acabaram encontrando a medalha e algumas pessoas que estavam junto sugeriram que fosse enterrada com ele. Mas a Ju acabou dizendo para todo mundo: olha, Não faz isso. Ele me prometeu essa medalha. a Ju viveu por 11 anos com seu irmão e faz o dobro de tempo que ele já não tá mais entre nós. Faz 22 anos que essa medalha é guardada como um símbolo dessa vida que se foi, mas que permanece viva dentro da Juliana. E eu poderia trazer um desfecho para essa história com as minhas palavras, mas ninguém melhor do que a própria Ju para explicar o que tudo isso representa para ela. E enquanto ela finalizava a história que me contava, ela me disse: Thaís, eu não sei explicar como, mas as palavras do meu irmão soam até hoje. Você será melhor do que eu. Infelizmente, ele não teve tempo para poder fazer feitos grandiosos, mas ele me deixou um legado de fazer o melhor por mim mesmo. Foi naquele momento que eu disse que faria do meu maior defeito a minha maior qualidade. Eu decidi usar a comunicação, que era aquele falar demais, a meu favor. E foi assim que eu virei professora e educadora. Ju, você pode não conseguir explicar o que significou as palavras que seu irmão te disse, Você será melhor do que eu. mas eu acredito que a sua vida já é uma resposta. Porque você viu nessa mensagem dele um convite de você ir além das suas próprias limitações. Você pode não receber medalhas, mas eu tenho certeza que se nós observarmos as conquistas do seu cotidiano, você deveria receber milhões de prêmios por cada vez que você vence uma limitação. E um desses prêmios deveria ser essa sua sensibilidade, de você transformar isso tudo que aconteceu com você em uma inspiração de vida. E a sua generosidade, ela é tão grande que fez você dividir essa inspiração com a gente. Então, de alguma maneira, cada pessoa que escutar essa sua história também vai ter a oportunidade de pegar essa medalha nas mãos. E assim, continuar esse legado de ser melhor, fazer uma nova vida a partir da sua. E com muita honra, essa foi a minha primeira história da nova sessão de episódios Histórias Curtas para quem tem pressa de viver bem. Eu espero que a história da Ju tenha sido um atalho para você nesse caminho de fazer de cada um dos nossos dias uma existência completa.